Bem, por que a evangelização é tão necessária, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, refletindo sobre as bases que sustentam e, se não sustentam, deveriam sustentar o trabalho de evangelização sobre, como é que eu posso dizer, a partir das Escrituras Sagradas. Bem, apareceu, meu irmão, tudo jóia? E aí nisso, primeiro, a gente pensa a respeito do significado da palavra evangelização. E aí vocês já têm aí, vocês anotaram, no meu caso eu anotei e até marquei algumas palavras, e vocês vão me ver nessa ginástica aqui, é porque eu não tenho ainda, eu vi o pastor Silas Malafaia com óculos, que ele bota, lê e olha para o público. Depois eu vou ver onde ele comprou, porque esse meu eu só posso ler, se eu olhar para vocês embaça, né? Então, meu é assim também, para longe, perto. Ah, é? Então depois eu quero saber onde você comprou. E aí nisso, a gente observa, né, que a evangelização, como ação de evangelizar e tornar conhecida a boa notícia, né? Então o evangelho é uma boa notícia, o evangelho é uma boa nova, e então você, quando evangeliza, você está contando uma boa notícia para as pessoas. Pelo menos essa é a proposta. E aí, diante do que a gente tem de caminhada, eu até marquei aqui na página 20, é impossível pensar em evangelização enquanto conjunto de estratégias e planejamentos para a ação, bem como em evangelismo enquanto práticas de alcance missionário, se não compreendermos a magnitude do propósito de Deus para o homem. Então, quando o cristão conhece com clareza o que Deus fez pela humanidade, seu coração arde em chamas pela proclamação do Evangelho. Como aqui tem até uma citação de John Knox, né? Quando ele fala para Deus em sua oração, né? Dai-me a Escócia, senão eu morro. E a gente olha para cá e verifica que evangelizar é muito mais do que sair 3 horas da tarde depois de comer um macarrão com carne assada, cheio de sono, né? E assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir, né? E aí você ainda fica com mais raiva, porque você foi um dos 5 que atenderam o pastor. Então você pensa assim, se eu soubesse que todo mundo deixaria de vir, por que eu fui atender, né? E aí às vezes a pessoa tem aquela ideia de que evangelizar é uma coisa penosa, e não para pensar que num bate-papo com o vizinho, numa troca de ideia com um colega de trabalho, naquela lamúria de repente daquela esposa, né, mal amada, que está reclamando do marido, você tem uma brecha para chegar e compartilhar, né, o que Jesus fez na sua vida e como você pode ter graça mesmo na desgraça, né? Até porque a nossa alegria não depende da circunstância, nossa alegria está no Senhor. Embora a igreja de hoje viva pregando a questão, né, de sermos cabeça, comermos o melhor da terra, aquele negócio todinho, a gente, de acordo com a nossa velha Bíblia, a gente percebe que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Seja estar lá em cima, seja estar lá embaixo, tudo bem, tudo ruim, no momento de alegria, de tristeza, tudo é possível para a gente pode suportar todas as coisas, né? E a gente, por exemplo, vai observar, né, que o homem, ele é o alvo e o objetivo da evangelização. A gente muitas vezes não vai parar para observar que o ser humano, ele é o alvo e o objetivo das estratégias evangelísticas. Como eu posso dizer, a gente quer uma igreja cheia, uma igreja grande, uma igreja vibrante, só que essa igreja tem pessoas, e pessoas têm problemas, e assim, e a gente precisa amá-las, mesmo elas sendo como são, até porque Deus nos ama mesmo sabendo como somos. É aquele caso, você está vendo esse Roberlan aqui, você não está vendo o Roberlan que a Gisélia vê. A Gisélia é minha esposa, meu Espírito Santo particular, tá? Quando ela assiste meus vídeos, ela sempre faz um comentário para me colocar para cima, né? E aí nesse caso, em relação a isso, o ser humano, ele é do jeito que é e Deus o ama. E pegando o meu caso, tem gente que me acha uma bênção,
A Gisélia também me acha uma bênção, mas ela sabe que eu sou uma bênção precisando de alguns ajustes a mais. Só que existe um Roberlan que nem a Gisélia conhece. E esse Roberlan, Deus visita lá no secreto. E perdão por me emocionar, e eu fico impressionado de saber que Ele me ama do jeito que sou. E me chama para o ministério com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas limitações. E se Ele faz isso por mim, como eu não vou amar a minha igreja, apesar das maldades que nela acontecem? E se Deus nos ama, como é que a gente não vai amar o pecador que está lá fora? Né? Então, aquelas crianças com o nariz escorrendo, aqueles caras fedendo a cachaça, e na nossa cabeça, muitas vezes, a gente quer uma igreja que cresça com os empresários, universitários, as pessoas cheirosas, bonitas, né? Aquela coisa toda, quando Jesus morreu por todo mundo, né? Até por aquele irmão chato que não foi batizado na água, né? Foi batizado no limão, mas ainda assim, mesmo com todos os problemas que ele tem, ele é alvo do amor de Deus. Então, o objetivo da evangelização é o ser humano, e a gente tem que lembrar disso, né? Porque, como eu posso dizer, tem gente que pensa em igreja sem gente. Seria uma igreja sem problemas, mas não seria uma igreja, né? Poderia ser uma loja vazia, né? Com tudo bonitinho, mas igreja é a composição de pedras que vivem, e elas juntas são uma casa espiritual para Deus. E aí, continuando aqui, né? Somente a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, apresenta a trajetória humana, responde às mais angustiantes e inquietantes perguntas que param sobre a mente do homem. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é um livro de vida, que também é um livro de religião, mas ela, muito mais do que um livro de religião, é um livro que me ajuda a viver comigo mesmo, com os outros, com Deus, viver num mundo caído, num mundo cheio de maldade, num mundo em que acontecem coisas ruins com pessoas boas, num mundo que existe o tal do Satanás. Então é importante ter a ideia, né, de que assim, eu preciso lidar com essas coisas. E se Paulo teve falsos irmãos, por que eu não vou ter? Né? Se Estevão foi apedrejado porque falou a verdade, por que eu não vou ser? Se, por exemplo, Jesus tomou tapa na cara e teve a mão amarrada, por que eu não vou passar por isso? Se antes de chegar à ressurreição ele teve a cruz, por que eu não vou passar por isso? É claro que essa mensagem não atrai pessoas e não enche igreja, mas é isso aí que está lá na Bíblia, né? Pelo menos eu já estou dando a dica do que você não deve pregar, né? Mas está lá. Então, nesse caso, fazer o quê, né? Mas está lá, né? É questão de consciência sua com Deus. E aí, em relação a esse caso, questões, né, como quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, qual a minha função na existência. Então é importante a gente lembrar, peraí, eu sou criação de Deus, criado em imagem e semelhança de Deus, eu sou especial, independente de qualquer coisa. Talvez alguém me diminua pela cor da minha pele, talvez alguém me diminua pela minha condição socioeconômica, talvez alguém me diminua por causa do meu jeito de ser. Então tem uns que são introvertidos, eu sou extrovertido, até demais. Minha esposa fala para mim, Roberlan, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu já disse que ela é meu Espírito Santo particular, né? E aí nisso, eu fico com raiva quando ela fala isso, mas eu sei que ela tem razão quando ela fala isso, né? E aí o que acontece? Só que eu tenho minhas características, não estou aqui justificando, eu preciso melhorá-las. Mas também tem um cara que é sisudo, e o que acontece? Tem a sua característica, mas ele precisa aprender a lidar com isso. Por quê? Porque ele vive em sociedade. Então, enquanto tem o fechado, tem o que é aberto demais, enquanto tem o falante demais, tem o que é calado demais, e a gente tem que fazer o quê? Aprender a lidar com as nossas características e ajustá-las na convivência com outros. Até porque eu não sou casado comigo, eu não sou pai de mim, né? Eu não sou filho de mim e eu não sou vizinho de mim mesmo. Então, já que eu vivo em sociedade, eu tenho que aprender a lidar comigo para lidar com os outros. E as escrituras falam sobre isso. Pena que, né, parece que as pessoas não percebem, né? Então, aí nesse caso aqui, a Bíblia Sagrada precisa nortear a mente e o coração do homem e da mulher de Deus, pois toda mensagem evangelística deve ser centrada nas afirmações das Escrituras. É aquele caso, seria bom pregar um monte de coisa legal que as pessoas gostassem, só que você tem um compromisso de falar não a sua palavra, mas a de Deus. É como, por exemplo, eu entendo um garoto de 17 anos com os hormônios lá em cima em relação à questão de manter relações sexuais sem responsabilidade do casamento. Eu entendo, biologicamente eu entendo, mas eu não estou lá para pregar o que eu entendo. Entende? Então, assim, eu entendo aquela mulher que quer largar aquela anta daquele marido dela, eu entendo isso.
Mas eu não posso dar esse conselho, porque essa não é a minha palavra, é a palavra dele. E na palavra dele tem que ser fiel até a morte. E não é para matar o marido, mas só para viver até que a morte os separe. Porque alguém pode entender errado a pregação, né? Exatamente. Então, e aí, o que é o homem, né? O homem, ele foi criado, deixa eu ver aqui, já ia para a queda, né? O homem, ele foi criado, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 24 a 30, quando a luz, o firmamento, a água, a porção seca, a vegetação, os luzeiros, os peixes, as aves e animais haviam sido criados. Então você percebe que Deus faz o homem conforme sua imagem e semelhança, e ele prepara um ambiente para o homem viver. Então a gente percebe que mesmo Deus, sem ser preso ao espaço e ao tempo, ele respeitou o tempo. Ele teve um período para cada coisa acontecer. Pena que a gente quer fazer tudo o tempo todo ao mesmo tempo, né? Talvez porque a gente não conheça a nossa estrutura e ainda não saibamos que nós somos pó, né? Então, por exemplo, acabou que eu não te contei a Arideia, né? É que a Arineia, isso, não posso esquecer, né? Quem tem nome difícil não pode, né, esquecer o nome das outras pessoas. E aí, em relação, eu estava, vez por outra eu converso com ela, e eu agora estou na terceira semana, né, em que o psiquiatra me deu alta de antidepressivo, depois de um tratamento de 3 anos. E o que acontece? Eu precisei quebrar para perceber que eu era humano como todo mundo. Ou seja, se eu tivesse percebido, se eu tivesse sido mais humano, menos presunçoso lá atrás, talvez eu não precisasse parar na mão de um psiquiatra. Então, o que acontece hoje? Hoje eu sei que eu não posso quebrar, até porque a reincidência seria pior. Então, o que acontece? Às vezes o ser humano, ele não consegue aprender com Deus, né? Que mesmo sendo tão grande, mostrou pra gente o caminho. Olha, são 6 períodos, eu separo um dia para contemplar a minha criação. Primeiro, né, eu dou forma, depois eu encho as coisas, depois eu coloco o homem para tomar conta das coisas. Então, olha só, Deus, ele planejou, organizou, liderou, fez o controle de resultado. Deus fez tudo dentro do tempo, do espaço, tudo bonitinho. E a gente, infelizmente, a gente quer porque quer, né? E é aquele caso, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu posso tudo. E esse tudo, fora do contexto, pode ser qualquer estupidez, inclusive, né? Daí a importância de conhecer o contexto quando a gente pega um versículo bíblico. E aí, o que é o homem, né? É importante a gente lembrar, não está no slide, mas está na página 22, eu marquei, a questão, né, das razões para o ato da criação humana. Primeiro, né, porque o motivo que move a Deus em todas as coisas é a sua própria glória. Ele é grande, né, e ele quis criar algo que fosse grande. Ele pode fazer isso, né? E o segundo motivo é o amor. Ele nos fez para nos amar e fez, né, para ser amado por nós. Daí a questão da liberdade, né? Uma jovem ontem estava me perguntando por que Deus criou o homem, né, sabendo que o homem iria para o inferno. Eu falei, porque Deus quis criar homens livres. Ele não quis criar robôs. Ele não quis, como por exemplo, quem criou o celular, criou um aparelho para fazer tal coisa. Quem criou o homem para fazer o que o homem quisesse fazer. Inclusive, quisesse rejeitá-lo. Só alguém muito forte e seguro, né, pode criar alguém com a possibilidade de rejeitá-lo, né? Será que nós, né, se pudéssemos fazer da nossa esposa ou do nosso marido entenderam, né, gente? Tá ok? Aí nesse caso, né, se nós fizéssemos da nossa esposa ou do nosso marido, se a gente pudesse fazer deles um robozinho para sempre gostar de nós, sempre nos elogiar, sempre dizer que nós somos o máximo, né? Imagina, eu estou todo derrubado, mas minha esposa diz que eu sou lindo, né? Então, ela está sem banho, eu digo que ela está cheirosa. E a coisa mais... Imagina se nós tivéssemos esse poder. Deus tinha e não fez. Porque só seres livres podem amar. E podem escolher ir para o inferno. E aí eu tentei deixar claro para ela, Deus não fez o homem para ir para o inferno. Tanto que apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para... Ah, que susto! Não sei que você não sabia. E aí nesse caso, né, então o que acontece? Foi para isso. E aí, obviamente, como eu expliquei para ela, existe a ala chamada hipercalvinismo, né? Então,
Hoje eu sei que eu posso falar isso aqui porque o calvinismo está chegando até nas igrejas pentecostais, né? Eu não sei como isso é possível, mas está acontecendo. E aí nesse caso tem aquele hipercalvinismo que defende a dupla predestinação, que com todo respeito a quem pensa assim, entretanto é meio complicado, né? Deus ter fabricado o homem para ir para o inferno para ser glorificado na condenação do homem, quando a própria Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? Mas aí essas pessoas vão entender que esse todos aí é alguns. Aí eu já não sei como essa pessoa consegue interpretar todos como alguns, mas aí é um outro assunto, já que vocês, sem medo de errar, eu digo que são arminianos. E aí nesse caso, uma outra coisa, né? A sua glória, o seu amor, e o terceiro motivo, Deus não nos criou apenas para amá-lo, mas nos criou também para amar-nos uns aos outros, né? Bom seria que pelo menos os crentes aprendessem isso. Inclusive quando aquele irmão que pede Ré maior e canta em Fá sustenido, né? Então, por exemplo, porque assim, isso que eu prego em várias igrejas, né? Na igreja batista, é muito comum que se você quiser alguém para tocar, você avisa antes, ou você toca, ou você vai antes do culto para ensaiar. E na Assembleia de Deus o irmão chega e pede. Às vezes ele é chamado para dar uma saudação, mas ele canta, dá testemunho, prega, né? E aí assim, dependendo também do pastor, né? Tem pastor que na cara dura chega e fala assim, irmão, né? Entendeu? Então nesse caso, aí nesse caso, por exemplo, diante de uma situação dessa, aí o irmão chega e fala assim, bota a música tal. Por quê? Porque ele sabe que o instrumentista vai se esforçar para fazer, né? E aí, se ele não entende de tom, ele podia puxar e o irmão tocasse, mas não, ele quer agir como quem entende de tom, mas não entende de tom. Então esse irmão, ele não está sendo humilde, e o outro vai ter dificuldade para ser amoroso, porque ele vai ficar chateado, né? Eu lembro que eu fui pregar uma vez numa igreja, e aí não tinha ninguém para tocar, e eu sofro de sinusite aguda, e eu me meti e me ofereci, perguntei à pastora se eu podia tocar. Aí estou lá tocando, aí a gente foi, tocou um, tocou outro, tal. Aí eu falava com qual é o tom, tal, até que chegou uma hora, né, que a pastora ficou empolgada, e ela começou a fazer um popurrí, né, de música, ou medley, não sei como é que se chama, e aí ela foi começando a cantar de um para outro, até que chegou um momento que eu falei assim, qual é o tom? Ele, si. Aí eu, não é si. Eu falei, não é, ele é se vira, né? Então, ou seja, às vezes as pessoas vão ter dificuldade de amar alguém por coisas assim, porque você é um cara planejado e você lida com alguém que é espontâneo, e isso traz aborrecimento. Você é falante e lida com alguém que é calado, isso dá aborrecimento. Só que Deus nos criou para amarmos uns aos outros, né? Apesar das diferenças, né? Ou seja, de repente eu vivo, né, comendo ovo de manhã, de tarde e de noite, e o irmão que senta do meu lado, ele tem uma casa de praia, e às vezes eu tenho bronca dele só porque ele tem a casa de praia, e coitado, ele nem sabe que eu tenho bronca dele. Então eu não sei se dá para perceber que assim, esses somos nós, e Deus criou a gente para a gente nos amarmos uns aos outros, apesar das diferenças, né? Porque o outro adulterou, eu não adulterei, mas eu fiz a fofoca do adultério dele pro fulano, né? Aí o outro não faz fofoca, mas ele é orgulhoso, porque não é adúltero nem fofoqueiro. Então eu não sei se dá para perceber que assim, igreja é oficina, cada um tem alguma coisa para tratar. E nesse caso aqui, a gente observa, né, que Deus, ele nos fez para a sua glória, ele nos fez para nós nos relacionarmos amorosamente com ele, e nos fez para nos relacionarmos amorosamente uns com os outros, né? E agora sim, indo para a queda do homem, a queda foi o mais trágico e triste momento da raça humana. O pecado não é um mero detalhe ou acidente assimilado pelo ser humano na existência. Ele trouxe consequências funestas para a humanidade. A sua entrada no mundo foi sinônimo de rebeldia, desobediência e engano, né? E diante disso, né, é importante que a gente pare para observar que, como é que eu posso dizer, a cena que, deixa eu ver aqui, gerações, desculpa gente, aqui meu filho, ele ficou apertando o botão, ele desconfigurou alguma coisa aqui, e se não foi ele eu estou pecando, mas eu acho que foi ele, né? E aí, que eu estava alinhando os tópicos aqui, o tópico aqui no livro, e aí, em relação à questão
né, do que a gente observa quanto ao aspecto da queda, né, ser expulso do paraíso tem uma conotação que... Perdão, estou controlando aqui de 20 em 20 minutos para tentar concluir a unidade de hoje. E aí, em relação a... Já passei 20 minutos de conversa com vocês, então deixa eu só botar no cronômetro para ver quanto eu vou estar passando do meu limite de crédito. E aí, ser expulso do paraíso tem uma conotação muito mais ampla do que simplesmente deixar o lugar. Antes, o simbolismo que está por trás dessa realidade aponta para os terríveis prejuízos decorrentes da queda, perceptíveis ao longo nos próximos capítulos do texto sagrado e que se estenderam para todas as gerações. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Tudo bem que de repente você não faz a mesma besteira que eu faço, mas abaixo do céu está escrito que não há nenhum justo, nenhum sequer. Talvez você, colocando uma medida entre você e eu, você possa pensar assim: eu sou muito espiritual, mas como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então é importante, né, que assim a gente possa ter essa ideia. E tudo começa com aquela propaganda que a gente verifica lá em Gênesis, com a serpente conversando com Eva, né? Ela semeia no coração da Eva aquela ideia de que não é bem assim, não é bem assim, né? É como aquele pai que dá um conselho para sua filha jovem que está apaixonada pelo homem da vida dela, né? Pelo menos é o que a gente geralmente escuta. E isso ele fala assim: olha, mas já viu isso, já viu aquilo, já viu do que ele gosta, do que ele faz, como ele trata a mãe, como trata o pai. E pai, não é bem assim, né? Até que depois do nada a ver, a próxima frase é: se eu soubesse. E não sei se vocês já repararam isso, né? E aí o que acontece? Ela escuta a conversa, né, da serpente, e como está aqui na página 24, dividido até num gráfico aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E aí lembra, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. A nossa carne, não vamos confundir com corpo, né? Corpo no grego é soma, carne é sarx. Então a carne tem a ver com a nossa natureza caída. Daí onde a questão, beleza, você vai fazer castração química no estuprador. Tá, você prejudicou um órgão sexual dele, mas a maldade dele continua lá, né? Aí eu lembro de alguns alunos de interpretação bíblica falando sobre se o teu olho te faz pecar, arranca. Eu falei, vai ter que arrancar o cérebro, porque a informação já foi para lá. Então, se quer pegar literalmente, vai dar ruim. Então, eu não sei se dá para perceber que a nossa natureza caída, né, ela tem essa inclinação. E o que acontece? A respeito desse caso, apesar do ser humano ser puro, a gente verifica que qual é a estratégia? Olha o que vai acontecer com você. Já viu propaganda de carro? Não tem engarrafamento, não tem buzinaço, não tem água, não tem perdeu o Playboy, não tem. Você está comprando uma coisa maravilhosa, só que você está comprando apenas um carro. Mas agora o que você está fazendo virtualmente falando, é comprando uma sensação boa, que dificilmente o trânsito vai te dar. E se você encontrar uma estrada que é um tapete, não tem pouco carro, e meter o pé, vai ganhar multa. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a propaganda faz isso, com todo respeito, se tem algum profissional de marketing aqui, tá bom? Mas assim, é porque vem aquela sensação de que você vai ser algo que você não vai ser. Mas a sensação que te dá é essa, e aquilo te seduz. Então, apesar de Eva não ser pecadora naquele momento ainda, né, embora eu não sei direito onde fica a fronteira, né, porque a gente pensa muito na hora de comer o fruto. Eu entendo que a coisa é mais virtual do que concreta, mas aí é um outro debate teológico aqui. E eu vejo que assim, ela olha e já pensou? Para mim aí já foi, né? Mas assim, é polêmico, eu prefiro ficar quieto. E aí nesse caso, agradável aos olhos.
né? Satanás não vai tentar a gente com uma coisa que não nos agrada. É como aquele caso, imagina, suponhamos, meu pastor prega e todo mundo sente sono. Eu prego e sou uma máquina de fazer aleluia. Aí raciocina comigo. Aí começa o pessoal a fazer comparação e falar para mim. Aí a questão, uma coisa é a pessoa ser edificada com a minha pregação. Outra coisa é ela falar assim, olha, mas quando você prega, nem o pastor faz... Não, numa boa. Uma coisa é a pessoa vir chorando, te dar um abraço, falar que foi abençoada, foi tocada, é uma coisa. Agora ela falar assim, nem o pastor, em toda a sua glória, se veste como você, né? Então, aí o que acontece? Pode parecer bobeira, mas você vai para casa diferente. E aí daqui a pouco, opa, eu posso ter minha igreja? Como se ser pastor fosse só pregar. Como se você não precisasse ir no enterro. Ninguém pergunta se o pastor quer ir no enterro, né? Ninguém quer falar assim, será que ele vai querer ir lá naquele caixão lacrado do filho da irmã fulana, né? Então, no seminário ninguém me disse que eu tinha que subir morro para visitar vagabundo filho de irmã. Ninguém me disse isso, né? E eu falei pro cara, você sabe que se alguém vier aqui e quebra você, me quebra também, né? A polícia pode pensar que eu sou bandido, o bandido pode pensar que eu sou polícia, por sua causa, né? E nisso, não pastor, mas eu quero essa vida mesmo e tal. E depois eu ainda tive que ir no enterro dele. Imagina, humanamente falando, é agradável isso? Mas o pastorzinho, né? Na propaganda ele pensou o quê? Ah, se eu tivesse lá na frente, eu, né, aquele negócio todinho, né, e diante de uma situação dessa, é agradável aos olhos, está lá na frente, as crianças cantam, né, no dia do aniversário, faz homenagem, poxa, eu vou ganhar presente, e eu costumo brincar com as pessoas falando o seguinte, essa é a parte boa, você quer a ruim junta? A parte boa, filho, todo mundo quer, até eu quero, mas tem a ruim também, né? E aí, a árvore desejável para dar entendimento, eu vou saber mais. A questão não é eu ter conhecimento, é eu ter mais conhecimento que você. A questão não é eu ter dinheiro, é ter mais dinheiro que você. A questão não é eu ser uma mulher bonita, eu quero ser mais bonita que as outras mulheres. Entende? A questão não é essa, né? Por que não falou do homem? Porque o homem não liga muito para ser bonito. O homem quer ter dinheiro, porque o dinheiro deixa o homem bonito, não é mesmo? E aí nesse caso, né? Desculpa pelo machismo, calma, eu vi que os homens riram mais, perdão. E aí nesse caso, não, hoje em dia é complicado brincar com o gênero feminino. Tem um que não conseguiu ficar bonito nem com dinheiro. Nem com dinheiro? Não, tem gaúcho, pô, não conseguiu ficar bonito. É mesmo? E ele fez um negócio até no dente, né? E aí nesse caso, né, a cena que segue, se a gente, por exemplo, for observar, é que o Senhor veio ao encontro daquele casal caído. Adão, onde você está? E aí, eu não sei se dá para você perceber, né? A santidade de Deus, embora seja algo tão maravilhoso, também é algo aterrador. Porque a gente, quando tem o contato com a glória de Deus, a gente tem um contato também com a nossa maldade. Daí, por exemplo, eu tenho muito receio quando as pessoas falam, né, de terem ouvido a voz de Deus ou terem visto algo da parte de Deus, como quem fala de uma barra de chocolate. Porque todas as experiências de teofania na Bíblia mostram o ser humano impactado. Como assim? Eu estou diante do Deus Santo. O Deus Santo está falando comigo. O Deus Santo está mostrando a sua glória. E quem sou eu? Hoje mesmo briguei com a mulher. Ontem falei mal do meu pastor. Ontem estava postando na rede social uma maldição contra o presidente da República. Ou seja, e Deus está falando comigo agora. Eu não sei se dá para você entender onde eu quero chegar, né? Porque eu corro o risco de ser mal interpretado, porque como eu sou batista, né? E o fogo é baixo. Poderia parecer que eu estou ressentido, né, e com inveja do pentecostal, falando mal ou dizendo que eu não creio em revelação. Não é isso, mas é que assim, todo mundo que você vê na Bíblia que tem contato com a santidade de Deus de um modo impactante, treme. E é complicado ver alguém que fala de um modo banal sobre algo tão tremendo. Às vezes só de ouvir uma pregação, eu já fico assim, meu Deus, será que o pastor sabe? Senhor, se sabe, se ele viu, faz ele desver, pelo amor de Deus, né? Duas coisas que me dá medo. Tem pregação que me dá medo e olhar de bebê. Eles olham para a tua cara
Parece que eles sabem tudo que você fizer, tudo que você fez, né? Então, quando Deus vai aparecendo, eu já vi que não é só eu, não. Quando Deus vai aparecendo, o que Adão faz? Se esconde. Por que se esconde? Porque ele sabe, a santidade de Deus está chegando. E eu estou caído. Coisa que ele não tinha antes. Dá um sermão, hein? Olha a colinha. Mas cita a fonte, hein, gente? Isaías também tem um grande exemplo, de capítulo 6. Deu para entender? A glória de Deus. Só os crentes de hoje que eu não consegui entender. Ele andava, né? ele caminhava, quando ele vê, ele dá um brado lá de mim, vou perecer. Entende? O crente de hoje é que eu não entendo, né? A minha esposa estava falando comigo, a gente estava conversando sobre worship. Irmã Ariné, depois procura o worship, tá? Na internet. E aí nisso a gente estava conversando que o pessoal fica, né? Ô papai, não sei o que, não sei o que lá. E aí a minha esposa, ela chegou para mim e falou assim: Roberto, às vezes eu não sei até que ponto essa intimidade que os crentes têm com Deus tem atrapalhado o temor. Eu falei, não, já, mas a gente tem que ter intimidade com Deus. Sim, tem que ter intimidade com Deus, lembrando que Ele é Deus. E às vezes tem gente que trata com Deus como se... Mas aí é outro assunto, eu saindo daqui e eu já estou com 10 minutos no limite de crédito aqui. Aí opa, amém! Aí nesse caso, né, a gente, por exemplo, percebe que Adão, onde você está? Mas Deus sabe onde está Adão. Deus está perguntando onde está o Adão que Ele criou. Aquele Adão não está mais ali, né? Aí eu lembro da menininha, pastor, por que Deus criou o homem, né, para ir para o inferno? Não, o homem que Deus criou não era para ir para o inferno. O homem que o homem se tornou por decisão própria é o homem que estava a caminho do inferno, é diferente, né? Então é aquele caso, Adão, cadê o Adão que eu criei? E aí é uma pergunta que pode ser para nós também. Você lembra quando você se converteu? Lembra o crente que você era? Né? Então é a questão da gente se perguntar, cadê aquele Adão? Né? E aí ele mesmo fala, ouvi a tua voz no jardim, né? Eu estava nu, tive medo, me escondi. E aí, continuando agora falando sobre o pecado, né? O pecado, você está lendo o que está aí projetado, então eu não vou ler para você, vou marcar algumas coisas que eu sublinhei, né? Em relação à questão a relação original foi rompida pela queda, né? A relação original foi prejudicada, né, por causa da decisão do próprio homem, e agora esse Adão se via como um criminoso diante de um juiz, não mais como um filho diante de um pai. É aquele caso assim, estou devendo, a ira de Deus agora está sobre mim. Daí a questão da morte substitutiva, né? Porque a ira que estava sobre mim foi para Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Eu lembro de uma música, eu era criança, até que, né, o compositor, né, era uma cantora, eu não sei quem era o autor, mas que falava: o véu do templo se rasgou, de alto a baixo protestou, Jesus deu um brado e expirou. Ou seja, até o véu do templo estava protestando. Deus está aqui em forma humana, pagando uma dívida que não era dele, por uma humanidade que o rejeita, né? Então, é um absurdo, mas Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que fez, e é essa coisa que tem que acender no nosso coração, né? O compartilhar com alguém. Quando aquela menina que se acha feia, achar que assim, eu não sou igual a minha colega ali da escola, filha, você já é amada e aceita, você é importante. Quando aquele camarada achar que ele não vale nada, né, porque ele mora num quartinho com banheiro e ainda está devendo 2 meses de aluguel, ele pensar assim, a gente vale o que tem, como eu não tenho nada, não vale nada. Não, você vale sim, sua vida custou o sangue do Filho de Deus. Gente, era para ser diferente, né? Mas acho que talvez por isso que Deus me chamou para ser pastor, né? Se eu fosse conformado, eu ia pregar o quê? Né? Dizer que está tudo muito bom, né? E para isso eu não ia provocar mudança nenhuma. Então, né, a gente tem que largar o prego em cima dos filisteus. Mas vamos lá, com amor, é claro. E nesse caso, né? Então, teve a morte física, a morte espiritual, como está citado aqui, né, pelo Emerson Cavalheiro, mas também, como diz Schaeffer, a morte relacional, a morte ecológica, porque tudo onde o homem começou a colocar a mão causou morte. O homem foi criado para cuidar do planeta. Quem é que destrói o planeta, meu Deus do céu? Então olha que absurdo.
A morte nos relacionamentos. Os relacionamentos são prejudicados. Onde são criados os nossos maiores traumas? Na nossa própria casa. Quem são as pessoas que nós mais sofremos para agradar? Nossos pais. E quantas vezes eles cobram de nós perfeições que eles não têm? E aí a gente transmite isso para os filhos. Né? E aí quando vai ver, a gente já vai para a sociedade tendo problema com a autoridade por causa da autoridade que a gente tinha em casa. E aí numa sociedade que confunde autoridade com autoritarismo, como a autoridade do pastor vai ser vista? E aí o pastor falou, ó, vamos fazer isso, autoritário. Não, autoritário é se vamos fazer isso porque eu quero, é o meu capricho. Aí é autoritário. Agora, se eu sou autoridade delegada, eu estou mandando o que Deus manda, que mesmo que eu não mandasse, Deus continuaria mandando, não é autoritarismo. O policial que me para, ele é autoridade. Agora, o policial que me chama de palhaço, quer dar tapa na minha cara, ele está sendo autoritário, é outra situação. Né? Então, é diferente. E aí a gente, por exemplo, percebe que assim, onde o homem tocou, causou morte. Né? E ecologia, relacionamentos com Deus, consigo mesmo, com o próximo, né? E de modo que além da morte espiritual, relacional, física, ainda tem a morte eterna, que é viver para sempre longe de Deus. Na nossa cabeça a morte tem a ver com ficar gelado num caixão, né? Mas morte é separação. Por isso que a morte nesse aspecto ela é muito mais do que deixar de respirar. Às vezes o indivíduo está vivo, mas está morto. Às vezes parece que há um casamento, mas não há mais. Às vezes, né, parece que uma igreja é vibrante, tem nome de que estás vivo, mas está morto. Parece que você é rico, mas você é pobre, cego e nu. Então não sei se dá para perceber. E aí onde está a pregação do Evangelho? Libertar o homem da sua própria maldade. Porque é justamente a sua própria maldade que é a causa da sua própria desgraça. Ah, é o diabo. O diabo só faz porque ele consegue espaço em nós. Se não fosse a nossa inclinação, ele nos tentaria com o quê? Meu filho, por exemplo, não gosta de abóbora, não gosta de batata cozida. Mas se eu chegar com uma quentinha de batata frita, ele vem andando na nossa direção e fala assim, eu não ofereci. Então você percebe que assim, diante de uma situação dessa, olha o ser humano, até o ser humaninho já está inclinado para o mal. E aí você olha para uma situação dessa, 2 anos, entende? Aí você olha para uma situação dessa e fala assim, quem ensinou? Ninguém ensinou. A gente quer que ele coma abóbora, mas ele quer comer batata frita, coisa que nem eu deveria comer. Então a gente olha para uma situação dessa e percebe o quanto o ser humano ele é inclinado para o mal. E aí não tem como tentá-lo com abóbora, só com batata frita. Então diante dessa situação que o ser humano está do jeito que está, porque ele é tentado pela sua própria cobiça. E aí acontece o que acontece, né? E a gente tem a sociedade que tem. E aí 5 palavras, né, que são usadas no grego para definir pecado. Hamartia, né, que tem a ver com errar o alvo, a mais falada. Adiquia, que tem a ver com iniquidade. Porneria, que tem a ver com um comportamento vicioso e degenerado, que passa a ideia de deformação de caráter. Parabases, né, que tem uma ideia junto com paraptoma de transgressão, ou seja, ir além do limite conhecido. Um pastor estava dizendo, né, que uma jovem chegou para ele e falou assim, para ele, eu tenho que casar logo. Por quê? Porque eu quero vencer a tentação, né, de ficar pensando em sexo, essas coisas todinhas, tudo tal. Ele chegou para ele e falou assim, desculpa, mas uma aliança não vai te livrar da transgressão. Hoje você vai ser tentada a fazer sexo sem casamento. Amanhã você vai ser tentada a fazer sexo fora do casamento. Ou seja, você tem que aprender a lidar com a linha. Você tem que aprender a não ultrapassar a faixa amarela. É como, por exemplo, eu converso, né, com os meus alunos. Não me interessa se as mulheres não se vestem adequadamente. O homem cristão precisa tratar dos seus olhos. Não interessa como. Porque se ele não tratar dos olhos, elas podem estar de burca, mas a mente deles já escaneou igual o Robocop.
Né? Quem viu Robocop sabe, e quem não viu eu não vou explicar o que é o escanear aqui. E aí nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar, né, que o homem está comprometido, né, totalmente detonado, prejudicado, né, sem esperança, né? Ele não tem ninguém que possa resolver o problema da sua culpa, né, da sua pecaminosidade. Sua mente está corrompida, a sua natureza está debaixo de corrupção. A perversão toma conta do seu ser. É aquilo que os calvinistas chamam de depravação total, né? E que faz sentido. O homem, por exemplo, ele está muito contaminado. A diferença é que eles exageram de uma tal forma que eles entendem que o homem não tem liberdade para tomar decisão. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não sou inimigo de calvinista, não. Eu sou inimigo do calvinismo, entende? Perdão. Desculpa, né? Se de repente eu ofendo alguém com isso. Mas eu não sei se é porque eu sou pobre, eu não posso acreditar em determinismo. Eu tenho que acreditar na possibilidade de lutar e sair do sanhaço. Porque se eu pensasse em determinismo, como é que seria a minha vida? Né? Então, eu cresci na Mangueirinha, na rua Japeri. Então, eu tinha que dar o meu jeito. Com 11 anos de idade, eu estava distribuindo panfleto. Então, eu sou daqueles que, assim, não interessa a mudança da política, eu vou dar o meu jeito. Né? Então, é como, por exemplo, os irmãos aqui me conhecem, e quando eles me conheceram, eu tinha uma renda de aproximadamente 5 mil reais, né, juntando igreja, seminário, aquela coisa todinha. A igreja custeava meu transporte, um monte de coisa, tudo tal. Mas, como eu sou batista, eu decidi, né, levar o assunto para a liderança, devido a alguns desgastes, se a gente devia caminhar junto ou não, né? E aí a igreja decidiu não caminhar juntamente comigo. O que acontece? 45 anos, fora do mercado de trabalho, sem carteira assinada, porque eu trabalhava só para a igreja. O que eu faço agora? Bem, alguns iriam sentar e chorar, ou iriam continuar fazendo o que era para fazer na igreja para ganhar o seu no final do mês. Mas, como eu tenho uma história de sofrimento, tem caixa de isopor? Tá entendendo? Tem o rapa, a gente corre do rapa. Então o que acontece? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Vou fazer. E aí nessa situação, quem está no determinismo, Deus quis assim. É como, por exemplo, eu poderia pensar assim: já que o médico me diagnosticou com depressão, eu não tenho saída. Não, a depressão é uma doença, eu não sou a minha doença, eu sou uma pessoa, e eu posso tomar uma decisão, e a decisão que eu quis tomar foi o quê? Nem que seja me arrastando, eu vou seguir. Agora, se eu pensar teologicamente, Deus me programou para ir para o inferno, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Só que aí, no meu raciocínio, né, eu pensaria o quê? Né? A última vez que eu falo de calvinismo, tá, pastor? Não lá de mim. Aí acontece, se eu pensasse assim, o que ia acontecer? Eu ia pensar o quê? Deus me fabricou para ir para o inferno? Não, então quando chegar lá a gente vai ter um papo reto, porque se o Senhor me fabricou para ir para o inferno, por que eu estou sendo condenado? Eu vou ser condenado por uma coisa que o Senhor fez? Por favor, tem como a gente conversar sobre isso? Né? Então, como é que ele vai me responsabilizar por algo que ele fez que eu fizesse? Como é que você vai responsabilizar o carro porque o carro roda o pneu? Como é que você vai acusar o cachorro de latir? Então, como é que Deus vai me acusar de uma coisa que ele me fez fazer? Então, aí é onde está o meu raciocínio, né? Que vem os calvinistas. E nesse caso, voltando para cá, né, em relação a essa situação, né, de que assim, a perversão tomou conta do ser. Foi aí que para explicar, né, meu conceito de depravação. Então, diante dessa situação, o homem está vendido. O homem não tem saída. Ele não tem como pagar a sua dívida. É como, por exemplo, esse projetor aqui, ele tem o potencial de projetar a imagem lá. Mas se ele estiver desconectado da fonte, ele está aí, ó, mas não vai atingir o seu potencial. Assim é o homem desconectado de Deus. Ele está aí, produzindo morte. A gente fala da pedofilia, mas canta o funk da novinha. Não estou entendendo. Deu para entender? A gente, por exemplo, fala que os filhos, né, a juventude está destrambelhada. A gente tirou a autoridade dos pais. O Estado se meteu na criação dos filhos. Não era assim na minha infância. A gente tem que respeitar as diferenças. A gente aprendeu a desrespeitar a figura de autoridade. Eu sou de um tempo que a minha professora, a senhora Marília, no antigo Machado de Assis, agora Zila Júnior da Silva, perto do antigo Januário Rei do Feijão, né? Só os fortes entendem do que eu estou falando aqui. E aí, nesse caso, a professora Sônia Marília, eu era muito falante, hoje eu não sou mais, né? Mas eu era muito falante quando eu era pequeno,
E como eu era muito interessado em estudar, eu gostava de sentar na primeira carteira, na mesa, em frente à mesa da professora. Tá pedindo, né? Quem quer fazer bagunça senta lá atrás. Aí ela pegava aquele livro básico, né, que tinha as 4 matérias. Para de falar, Roberlando, né? E ficou por isso mesmo. Hoje um aluno bate no professor e aí fica por isso mesmo, né? E aí eu pergunto, a gente quer uma sociedade melhor? O povo está reclamando do Supremo. Ué, é o Supremo que temos. São os juízes que temos. Os políticos que temos, os policiais que temos. E os crentes que temos. Que em vez de estarem lutando por uma sociedade melhor, estão brigando um contra o outro. Esquerda e direita, como se esquerda e direita fosse solução do país. A solução do país não está na esquerda, nem na direita, nem no centrão, está no alto. Mas os crentes não conseguem mais enxergar assim, né? Estão brigando por causa de política, na internet ainda por cima, né? E aí você olha para uma situação dessa, gente, essa sociedade não veio de Marte, somos nós, é o que temos. E aí só Deus, né, para mudar essa situação. Só que Deus, Ele não toma a gente de assalto, Ele dá oportunidade. Olha, estou aí, ó. É como, por exemplo, ó, apareceu uma vaga para trabalhar na estatal X. Inscreva-se e faça o concurso. Agora, se você não fizer, você perdeu a oportunidade, né? Como, por exemplo, ó, tem 5 mil reais na sua conta, Isaac, mas você tem que ir lá e sacar. Entende? Olha, tem um arquivo lá, Paulo César, que vai te ajudar a pintar melhor, ter algumas estratégias. Você tem que ir lá, site e tal, e baixar. Ou seja, a oportunidade está aí. Mas se você não escolher, então aí onde vem a questão da responsabilidade humana em meio à soberania divina. E aí, diante disso tudo, temos a promessa da salvação. Oi. Só falar rapidinho. Você estava falando aí sobre um negócio. Desde que não seja sobre mulher nem calvinismo. Os dois dá briga. E nem Lula e Bolsonaro. Dá briga também. É a morte, a vida do lado. Aí é a morte. A respeito do que você estava falando, eu vi num post, agora eu não lembro onde exatamente, e estava comentando que o rapaz, um senhor já, não é rapaz, não, um senhor, mais de 50, mais de 60 anos, ele estava com uma chupeta agarrado nesses caixotes de isopor, que vem do Guarabira, com refrigerante latim e tal, estava amarrado. Aí a menina pergunta para ele: por que você está com essa chupeta amarrada aí, grudada? Agora eu não lembro como é que estava, mas estava preso esse caixote de isopor. Aí ele fala: para eu nunca me esquecer que pode até faltar o emprego, mas trabalho sempre tem, eu tenho que levar o leite para minha filha. Uau! Então é isso que vai me motivar a acordar cedo e trabalhar de verdade, conseguir o dinheiro, não é só fazer o que eu quero, o que eu gosto. Exatamente. Mas aquilo que vai me sustentar. Aí a menina ficou desesperada, agora também não lembro se era menino ou homem, mas ficou assim, tomou aquele choque, né, porque não tem emprego, mas tem trabalho. Aí acabou que ele vendeu naquele dia tudo que tinha na caixa. Mas é verdade, né? Paulo César Deléo, pode pegar um pouco d'água para mim? Senão eu peço o Rafael. Então tá bom, é ruim, né? Então Concorrente até nisso. Então, nesse caso, ciúme. Então, nesse caso aqui, promessa de salvação, né? Aí nesse caso, a gente tem, página 27, né? A promessa da vinda de Cristo foi uma realidade demonstrada no 3º capítulo da Bíblia. Lembra daquela questão, né, de, olha, aconteceu isso tudo, mas isso não vai ficar assim. Você, Adão, arrumou uma dívida, e essa dívida tem que ser paga. Só que você está falido, mas eu vou pagar a dívida para você. Só que não vou pagar como Deus, porque não teria como eu representar a humanidade. Vou pagar como homem, e vou mostrar para você, mesmo alguém como eu, sendo Deus, vou mostrar para você como homem, como é que se faz, né? Então eu entendo que assim, se a gente for pensar, para a gente é difícil ser humilhado. Como é que deve ter sido para Jesus? Para a gente é difícil ser rejeitado. Como é que deve ter sido para Jesus? Né? A gente vai dar um folheto, o cara rejeita. A gente se sente mal. Jesus deu a vida e tem gente que rejeita. Então é importante a gente pensar nisso, né? Com carinho. E aí é importante a gente mostrar para o pecador, no finalzinho, em página 28, na questão para reflexão, mostrar para o pecador a gravidade do pecado. Né? Até porque é o seguinte, só vai valorizar o remédio quem conhece a doença que tem.
Por isso que tem crente que vai para o inferno, porque ele não sabe que ele está perdido. Como ele é filho de crente, ele é neto de crente, ele é a terceira geração de evangélico na família dele, ele não consegue perceber que ele precisa se converter. E aí nisso, o que acontece? Ele não tem consciência da doença chamada pecado. Ele acha que pecado é o que o cachaceiro faz, é o que a prostituta faz, é o que o homossexual faz. Ele não consegue perceber que pecado é aquilo que o crente sem vergonha, salafrário, pilantra está fazendo. Ele não consegue perceber isso. Ele não consegue perceber que o crente frio ali está fazendo. Ele não consegue perceber que aquele camarada que disputa poder político na igreja, ele não consegue perceber aquilo. Ele acha que está dentro da igreja, beleza. Quem está fora da igreja, bebe cachaça, fuma maconha, esse sim precisa de salvação. Quando, por exemplo, todos pecaram, todos estão destituídos, todos precisam de Jesus. Só Jesus salva, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Seja para quem está lá fora, seja para quem está dentro. Tem cristão, quer dizer, tem crente, tem evangélico, que precisa de salvação. Assim como tem um bandista, como tem budista, como tem ateu. O problema é que na nossa cabeça o fato de ser evangélico está salvo. Não, só Jesus salva. Não é a religião evangélica que salva. Nós precisamos de manhã, de tarde, de noite e mais alguma coisa. Não, sempre aos pés do Senhor. Direto, né? E sem falar que... Sem chance de descanso. Tá dando para entender? Essa é a herminiana pura. E aí nesse caso, nessa situação, né, por exemplo, é importante a gente ter aquela ideia da nossa, pegando a palavra do Filipe, a nossa responsabilidade. Temos uma responsabilidade diante de Deus, né? Porque se Ele vai chamar a gente para conversar, seja no galardão, seja no trono branco, seja no que for, se Ele vai chamar para conversar, é porque nós tínhamos poder de decisão, né? E aí nesse caso aqui, se a pessoa não tem consciência da doença, vai ficar difícil, né, ela ter consciência da necessidade do remédio, certo? Vamos para o capítulo 2, agora a gente vai correr um pouco mais.